Olá, pessoal. Professor Delcio Assunção aqui com vocês. Eu vou fazer a gravação aí do restinho da nossa apostila que faltou da turma da Polícia Civil, a turma Master, tá? Faltou um pedacinho lá após o ícone da lixeira, que foi onde nós paramos, tá? A gente vai dar continuidade aí após esse tema, tá bom? Então, a gente vou dar continuidade aí a partir desse elemento aqui, que é o gerenciador de tarefa, ok? Então, só para você lembrar que nós paramos aqui, ó, na lixeira, certo? E a gente vai dar continuidade a partir daqui do gerenciador de tarefa. Então, vamos passar aqui da lixeira. Pessoal, primeiro, ó, o que é o gerenciador de tarefa, né? Gerenciador de tarefa é um utilitário do Windows, um programa do Windows, né? Utilizado para fazer o monitoramento do computador, tá? Então, ele monitora em tempo real alguns processos que estão acontecendo dentro da máquina, como é o caso da memória, né? Faz monitoramento da memória, do espaço de armazenamento no nosso disco, né? Na memória de massa. Ele monitora também o processamento, tá certo? Então, o gerenciador de tarefa, ao contrário daquilo que a gente imagina, e que normalmente o usuário utiliza, que é somente para destravar um programa que está travado, mas ele não serve só para isso, tá? Ele serve para fazer aqui o monitoramento do desempenho da máquina em tempo real, tá certo? Então, as tarefas, os processos que estão em execução, o gerenciador de tarefa, ele vai monitorando todas essas atividades aí, perfeito? Como CPU, memória, né, espaço de armazenamento, processamento, tudo ele vai fazendo monitoramento ali dentro da máquina. E você pode acompanhar através de gráficos, né, como está o desempenho do teu computador, perfeito? Então, outro detalhe aqui, pessoal, é esse atalho, ó. O atalho de teclado do gerenciador de tarefa é o Ctrl Shift e ESC. Nós utilizamos muito o Ctrl Alt Del. Ctrl Alt Del, você abre uma janela, né, você vai ser levado para o que a gente chama de tela de logon. E na tela de logon, tá? Lá na tela de logon você tem, entre várias outras coisas, o gerenciador de tarefa. Então, não é o atalho direto para abrir o gerenciador de tarefa, o Ctrl Alt Del. O atalho direto para abrir o gerenciador de tarefa é Ctrl Shift e ESC, beleza? Então, tá aqui a janelinha, ó. Olha o que o gerenciador de tarefa pode fazer, ó. Monitorar os processos, são as atividades que estão em execução, né? O desempenho da máquina, tá? Histórico de aplicativos que estão instalados no teu computador, inicializar usuários, ó. Detalhes, ainda mostra algum detalhe de algumas atividades executadas na máquina, e aqui a outro serviço. Então, veja que no momento aqui está selecionado processo. Olha o que ele está mostrando aqui, ó, o nome de alguns aplicativos, status, ó, o desempenho da CPU, 31%, memória, 63%, disco rígido, né, no momento está sendo usado 2%, e acesso à rede, no caso, nesse momento que foi tirado esse print, não estava com acesso à internet, 0%, certo? Então, o nosso gerenciador de tarefa, ele tem a função de monitorar, beleza? Então, cuidado com ele, é uma ferramenta muito útil que cai na prova. O acessório do Windows 10, pessoal, o acessório do Windows 10 é equivalente, é como se fosse um escritório ambulante, tá? E tem alguns recursos dele que são as bancas que costumam cobrar em prova aí. Vamos ver quais são. Primeiro, a assistência rápida é usado para que você possa acessar o computador de uma outra pessoa a longa distância, que a gente chama de acesso remoto, perfeito? Então, você consegue fazer o acesso remoto, porém, esse acesso remoto tem que ter o consentimento da pessoa, ou seja, do outro usuário, tá? Então, se alguém estiver precisando de uma ajuda sua, você quiser ajudá-lo remotamente, você pode fazer o que a gente chama de assistência rápida, tá? Bloco de notas, que é um pequeno editor de texto do o Windows, que permite editar texto, só que tem que ter um detalhe, ele edita texto sem formatação, tá? E a extensão do bloco de notas é a que a gente chama de ponto .txt, tá? Significa texto sem formatação. Então, o bloco de notas é o editor de texto do Windows que não aceita formatações, tá? Lembre disso. Calculadora, o Windows traz no acessórios uma calculadora que traz as funcionalidades como
calculadora padrão, calculadora científica, calculadora programadora e a calculadora estatística também. Então, ela tem outros recursos aqui dentro do Windows 10, tá? Facilidade de acesso. Facilidade de acesso é para você poder, no caso, acessar o sistema Windows, né? O sistema operacional Windows. Ele te dá a possibilidade de você fazer com que outras pessoas ou pessoas com algum tipo de deficiência possam acessar determinados recursos da máquina. Então, uma pessoa que tenha uma deficiência, por exemplo, a pessoa que não enxerga direito, ela pode aumentar os ícones através da lupa. A pessoa que não utiliza o teclado fisicamente pode usar o teclado virtual e assim por diante, tá? Então, são alguns recursos que o Windows traz aí dentro de facilidade de acesso, beleza? A ferramenta de captura, pessoal, ela é útil para você tirar print, né? É equivalente àquela tecla print screen do Windows. Então, do teclado. Se eu apertar a tecla print screen, eu consigo capturar a janela que está na área de trabalho no momento. Com a ferramenta de captura, eu também consigo isso. Até melhor, né? Porque eu posso recortar uma parte específica da janela que eu desejo, tá? Então, ferramenta também interessante. Gravador de passo, que grava tudo que você faz dentro do sistema operacional e vai gravando passo a passo da execução das suas atividades dentro do sistema operacional. Isso te dá a possibilidade de você voltar depois a uma posição anterior, né, na atividade. Se você quiser retornar, você consegue aí por meio do gravador de passo. Então, uma ferramenta também interessante. Mapa de caracteres também está no acessório do Windows, que é útil para você colocar um caractere que não tem no teu teclado, né? De repente você vai utilizar o caractere que não está disponível no teu teclado, você pode utilizar o mapa de caracteres, tá? Programa Paint. A gente já viu que o Programa Paint traz uma novidade interessante no Windows 10, que é a opção de 3 dimensões, ou seja, rotacionar um objeto em 3 dimensões, né? A gente tem também esse recurso. E o Windows Explorer, pessoal, que a grande novidade é que o Windows Explorer ele mudou de nome, né? A gente sabe que no Windows 10 ele é chamado de explorador de arquivos, tá? Explorador de arquivos. Então, o Windows Explorer é o explorador de arquivos, ok? Então, cuidado com ele. E mais um recurso aqui no bloco, no acessórios, é o chamado WordPad. O WordPad, assim como o bloco de notas que a gente viu, ele também é um editor de texto. A diferença é que o bloco de notas não aceita formatação e o WordPad ele aceita formatação, correto? Então, a gente tem essa possibilidade aí de digitar um texto dentro do WordPad e dentro dele escrever, fazer uma formatação, tá certo? Então, cuidado com ele. Muito bem, pessoal. Então, essas ferramentas aí, faltaram a gente falar um pouquinho sobre elas, tá? E agora nós vamos finalizar fazendo as últimas questões que ficaram aí pendentes na apostila de vocês, tranquilo? Então, vamos lá. A questão que ficou pendente era a questão 44, que ela fala o seguinte, ó, tecla Ctrl mais o C e o Delete vai abrir o gerenciador de tarefa? Pessoal, a gente viu que não, né? A gente viu que não, porque quem é que abre o gerenciador de tarefa? É o Ctrl, Shift e o ESC. Então, aqui está errado, tá? Portanto, a primeira lacuna, ela seria falsa, tá? A segunda, ele fala do Shift mais o F10. Exibe o menu de atalho do item selecionado? Sim, isso aqui é verdadeiro. Se tiver um arquivo selecionado e você queira ver algo sobre ele, você pode apertar o Shift F10 que ele exibe um menuzinho, tá? Correto. Ctrl C, pessoal, corresponde ao comando copiar? Sim, é o comando cópia, né? Então tá certo também. A próxima, logotipo do Windows abre o menu iniciar. A tecla logotipo do Windows, ela abre sim o menu iniciar, portanto está correto também. Então nós temos somente uma falsa, que é a primeira, e as outras três verdadeiras. Nesse caso, nós marcamos aqui a letra D de Deus, tá? A próxima, 44.1, ele diz o seguinte: considere o cenário. Um usuário de um computador com sistema operacional Windows 10 deseja fazer um backup. Backup, pessoal, é cópia de segurança. Um detalhe que você tem que lembrar sempre que falar de backup é que o backup ele nunca deve ser feito no mesmo local onde estão as informações que você considera importantes. Aí você diz, como assim, Delcio? Vejam só,
Quando eu digo no mesmo local, é no mesmo computador. Se você tem um computador e o teu computador tem muito espaço de memória, eu não vou dividir essa memória e usar parte dela para fazer meu backup. Isso não é o correto. O correto é você fazer o backup, já que ele é uma cópia de segurança, num dispositivo externo, por exemplo, num pendrive, num HD externo. Se acontecer alguma coisa no teu computador, você tem as tuas informações gravadas num HD externo ou num pendrive. E de lá você pode recolocar os dados de volta na máquina, tá? Então lembra disso, ó, backup é uma cópia de segurança. Então, em relação a isso, o que, que ele disse, né? Deseja fazer o backup de todos os arquivos de documentos pessoais que totalizam 500 megabytes armazenados na pasta. Ele está dizendo, ó, que esses arquivos estão dentro dessa pasta documentos. Essa pasta documentos é uma subpasta da pasta usuário. E usuário é uma subpasta da outra pasta chamada user. E o user está no teu disco C, no disco do computador desse usuário aí, tá? Então, pessoal, eu não posso fazer um backup em outra pasta desse mesmo disco aqui, ó. O meu backup tem que ser feito sempre num dispositivo separado, tá? Então, assim, ó, a gente já descarta aqui, ó, a letra B, ó, já descarta, porque tá falando do mesmo disco, ó. Já descarta a letra C, ó, tá? Que tá falando do mesmo disco, a gente já descarta eles. Ficamos com a letra A, né? Aglutinar os arquivos na pasta documentos em um arquivo AVI. Não, se a pasta documentos é a pasta que será copiada, então não vou aglutinar ela na pasta em um arquivo AVI e gravar no DVD, tá? Isso não é o correto também, até porque AVI é um arquivo de áudio, tá? Ah, outro detalhe aqui, né? Então já eliminamos a letra B, a letra C, a letra D. Fazer uma cópia da pasta documentos, ok, e de todos os arquivos dentro de uma pasta em um pendrive. Sim, esse é o correto, ó, fazer no pendrive o backup, tá? E a letra E, transformar os arquivos para o formato TAR e armazená-lo em uma mídia de fita magnética. Nem usamos mais isso aqui, né? Fita magnética. Então, só cabe mesmo a letra D de Deus, tá? Armazenar os dados no pendrive, tá? Cuidado. Próximo. No sistema operacional Windows 10, idioma português, configuração padrão, assinale a alternativa correta, sobre a qual atalho de teclado permite abrir a caixa de diálogo executar. Pessoal, para abrir essa janela de executar, você vai utilizar esse atalho, tecla logotipo do Windows mais o R. Quando a gente fala de tecla logotipo, só para você lembrar, é essa aqui, ó, que tem aquele desenhozinho lá no teclado, mais ou menos assim, tá? Mais ou menos assim. A janelinha do Windows. Então, você vai usar a tecla logotipo, que é essa, mais a tecla que tem a letra R. Então, tecla logotipo mais o R abre sim a janela do executar. Ok? Muito bem, tranquilo. Letra A, portanto, é a nossa resposta. A próxima. Windows 10, em sua configuração padrão, possui uma pasta denominada lixeira, que armazena temporariamente os arquivos ou pastas excluídas. Sim, né, as pastas e os arquivos excluídos ficam armazenados temporariamente na lixeira. Exceto se, quando ele diz aqui exceto se, ele está querendo saber quando é que você apaga um arquivo e ele não passa pela lixeira, tá? A letra A diz que a tecla Alt for mantida pressionada durante a deleção, ou seja, quando você for deletar. Se você fizer segurar a tecla Alt e deletar o arquivo, você vai sim enviá-lo para a lixeira. A letra B, existir na lixeira um arquivo com o mesmo nome. Nada a ver. Você pode ter um arquivo na lixeira com o mesmo nome e o outro vai para lá também, tá? Forem deletados arquivos ou pastas da unidade de rede. Aqui está a nossa resposta, ó, porque se o arquivo ou pasta estiver numa unidade de rede compartilhada, ele não vai para a lixeira. Então aqui está certo. Ó. Quando você deletar, você tem um apagamento permanentemente, tá? Que a gente chama de apagar permanentemente é quando o arquivo não vai para a lixeira. Então a letra C é a nossa resposta. Ok? Próximo. O desfragmentador de disco é um utilitário. Pessoal, toda vez que ele falar em desfragmentador, você vai lembrar de que o desfragmentador é uma ferramenta que ajuda
a organizar o disco rígido da máquina. Ele organiza o disco para que a máquina consiga armazenar novas informações dentro do disco de forma mais rápida. E também ler informações que já estão gravadas no disco também de uma forma mais eficiente. Então, o desfragmentador, ele organiza o disco para que o desempenho, ao a máquina acessá-lo, fique melhor, tá? A letra A diz que ele varre a unidade de armazenamento em busca de erro. Não, ele não faz isso, tá? A letra B elimina todos os espaços em branco no disco, também não faz eliminação de espaço em branco. E a letra C faz com que o disco rígido tenha um trabalho adicional. Não, não vai adicionar mais trabalho à máquina. E a letra D reorganiza dados fragmentados para que os discos e as unidades de armazenamento trabalhem de forma mais eficiente. Sim, ele reorganiza os dados que estão no disco, tá? Para que a máquina tenha um trabalho mais eficiente, tá? Então a letra D está correta. Muito bem, próxima. No sistema operacional Windows 10, existe a possibilidade de se executar um aplicativo que otimiza, olha aqui a palavra-chave, otimiza as unidades. Pessoal, quem otimiza, quem organiza as unidades de disco rígido, ou seja, as unidades de armazenamento, é o desfragmentador. É esse cara aqui, desfragmentador de disco, tá? Então, a nossa resposta é a letra A. Essa foi bem tranquila, né? Ele deu a dica aí para o usuário. Próximo. No sistema operacional Windows, Microsoft Windows, né, disponibiliza uma pasta que contém um conjunto de ferramentas para a configuração. Olha essas palavras aqui, pessoal. Ó, configuração, personalização do ambiente, além de alguns dispositivos, como instalação, desinstalação de programas, configuração de rede e realização de backup. Pessoal, que pasta é essa? É o painel de controle. Ó. Quando ele falar em configuração, qual é a pasta, qual é o ProSoft, qual é o programa do Windows, né, que realiza a configuração, a manutenção da máquina, ele está falando do painel de controle. Tranquilo? Então, cuidado aí, essa foi bem tranquila também. Próxima. O Windows possui um recurso muito importante, que é a criação de pontos de restauração, né? O ponto de restauração ele é útil para que você possa voltar a um estado anterior no tempo, tá? É para isso que serve o ponto de restauração. Então você pode estabelecer ele no sistema operacional para que você volte a uma atividade feita anteriormente, ou então, se der algum erro no sistema, você tem como voltar até um determinado ponto, tá? Aí ele diz aqui, no último dia 22, Fernanda criou um ponto de restauração. Após esta data foram realizadas as seguintes sessões. Então, a Fernanda, aqui no dia 22, ela realizou um ponto de restauração. Aí, depois de realizar esse ponto de restauração, o que ela fez? Ó? Ela fez um update. O que é update? Ela atualizou o sistema operacional, tá? Ela fez uma atualização. Segundo, a Fernanda alterou uma apresentação do PowerPoint. Pessoal, uma apresentação no PowerPoint, isso aqui é um arquivo, tá? É um arquivo. Então, vou representar aqui pela letra A, arquivo. Depois, a Fernanda instalou um novo aplicativo para a gestão de projetos. E, em seguida, ela copiou para o computador vídeos e fotos. Vídeos e fotos também, pessoal, são arquivos. Então, guarde isso. Quando você estabelece um ponto de restauração, no caso aqui a Fernanda fez isso no dia 22, o ponto de restauração, ele não mexe nos arquivos do usuário, tá? Agora, se a Fernanda fez alguma atualização no sistema, ou se ela instalou um novo programa, isso aqui ele vai mexer, tá? Então, vamos ver o que diz aqui. Ó. No último dia 30, Fernanda teve problemas e precisou recuperar o Windows e utilizou o ponto de restauração criado no dia 22. Quais alterações feitas pela Fernanda não precisa ser realizado novamente, ou seja, não vai precisar fazer porque vai continuar na máquina, ela vai voltar o sistema ao seu estado original, mas algumas coisas vão sair e outras vão permanecer. O que é que vão permanecer? Os arquivos da Fernanda. Mas a atualização que ela fez, essa aqui sai
E aqui o programa que ela instalou também sai. Então, pessoal, só vai ficar o item 2 e o item 4. Portanto, a nossa resposta é a letra B. Tá ok? Então, muito cuidado aí com esse tema. Próximo. No sistema operacional Windows 10 para a língua portuguesa, em sua configuração padrão, um usuário ativou a opção sensor de armazenamento. Aí ele diz aqui, em configuração em sistema e armazenamento. Essa ativação fará com que o Windows, o sensor, ele simplesmente vai remover alguns arquivos, ele vai monitorar o espaço em disco e ele vai percebendo, quando o teu disco ele começa a ficar muito lotado, ele vai liberar aqueles arquivos que ele considera desnecessários, ele vai eliminando, apagando da máquina, para ir liberando esse espaço para o usuário, perfeito? Então vamos ver o que diz as alternativas aqui. A letra A diz que vai compact. Não vai compactar. Vai contabilizar o espaço. Não vai contabilizar o espaço. Tá? A letra C exibe uma tabela com as informações de ocupação do espaço do armazenamento. Não, também não faz isso. Identifique todos os dispositivos de armazenamento instalados no computador, como discos externos, pendrives e cartão de memória. São os discos internos, tá? Também não cabe. Possa liberar espaço automaticamente, livrando-se de arquivos desnecessários. Sim, ele vai se livrar de arquivos desnecessários que a máquina não vai utilizá-lo. Então, como por exemplo, os arquivos que estão na lixeira, ele vai limpar a lixeira, que é para liberar mais espaço no teu disco rígido, tá? Então, a letra E é a nossa resposta. Próxima. Ao utilizar um computador no qual está instalado o sistema operacional Windows, um usuário efetuou com o mouse um clique duplo no ícone do aplicativo X. O ícone do aplicativo X é o botão fechar, tá, pessoal? Alguns segundos após ter sido aberto, o aplicativo apresentou a informação de que não estava respondendo. Se o aplicativo não estava respondendo, ele clicou nesse X aqui, não conseguiu fechar, é porque o programa está travado. E se o programa está travado, pessoal, para fechar, encerrar um programa que foi travado, você utiliza o gerenciador de tarefa. E note que o gerenciador de tarefa só tem na letra A, não tem nenhuma outra alternativa. Então, só cabe a letra A mesmo, tá? Lembra que o gerenciador de tarefa ele serve para monitorar e também fechar um programa que foi travado, ok? Letra A é a nossa resposta. Próximo. Diversas versões do sistema operacional Windows 10 dispõem de uma ferramenta para monitorar, olha aqui a palavrinha, monitorar o desempenho de vários recursos do PC, como memória, espaço de armazenamento, CPU. Esse recurso esse recurso é quem? É o nosso gerenciador de tarefas, né? É o programa que monitora, que gerencia os espaços de armazenamento. É o gerenciador de tarefas. Então, quem monitora o desempenho de vários recursos da máquina é o gerenciador de tarefas. Então, cuidado com ele. Muito bem. Próximo. O pontinho, ou seja, uma lacuna, né, deixou em aberto, mostra os programas, processos e serviços que estão sendo executados. Podemos usá-lo para monitorar, olha aqui, monitorar o desempenho do computador, ou fechar um programa que não está respondendo. Quem é esse cara, pessoal? Gerenciador de tarefas, de novo. Só para você treinar mesmo essas questões, tá? Para você ver que o enunciado só muda o enunciado, mas a resposta é sempre a mesma, tá? Olha mais uma aqui, ó. Essa é bem recente. No Windows 10, o gerenciador de tarefa permite o monitoramento da utilização de recursos do sistema, em termos de utilização e atividade. A lista que contém apenas recursos monitorados por meio da guia desempenho na guia desempenho, o que a gente vai monitorar aqui, ó, na guia desempenho do gerenciador de tarefa? Nós vamos monitorar a CPU, disco, a Ethernet, que é a rede, e as memórias, perfeito? Então, a nossa resposta é a letra C, ó. Perfeito? Então, quando você abrir o gerenciador de tarefa, você vai lá na guia desempenho, você vai ver exatamente esses elementos aqui, ó. CPU, disco, Ethernet e a memória, tá ok? Então, a nossa letra C é a resposta.
Próxima. No Windows 10, em uma configuração padrão, no aplicativo Acessórios, quando se deseja selecionar um parágrafo todo, pode-se fazer o quê? Ó, detalhe aqui, pessoal. Selecionar o parágrafo todo. Ele está usando aqui um método que é muito comum dentro do Microsoft Word, mas também funciona no WordPad, tá? Qual é o método? É o tal do clique. Selecionar usando o mouse, fazendo duplo clique, triplo clique, tá? Você consegue sim selecionar com duplo clique uma palavra e com triplo clique um parágrafo. Nesse caso, ele falou em parágrafo, então a nossa resposta é a letra A. Ó. Triplo clique, ok? Você vai utilizar no parágrafo, beleza? Lembrando que o botão secundário, pessoal, quando eu clico tanto uma vez, ou duas vezes, ou três vezes, não importa, ele sempre vai te dar um menu, tá? Um menu, não vai selecionar o parágrafo. Então, o botão secundário seria o botão direito, ó, que está aqui e aqui, né? Então, aqui já está errado de cara. Perfeito? Muito bem, então, a letra A. Próximo. Comandos para controlar a exibição de janelas são importantes, principalmente em tarefas nas quais é exigida a visualização simultânea de dois ou mais arquivos. Ver dois arquivos ao mesmo tempo, né? Identifique no sistema operacional Windows 10 o item que não. O item que não é o errado, é o que não faz, tá? O que não relaciona corretamente o atalho do teclado para controle de exibição de janelas, ó. Então, qual dessas alternativas tem uma opção que não faz exibição de janelas, tá? O controle de exibição de janelas, está aqui, ó, controle de exibição de janelas. Então, vamos lá. A letra A diz que a tecla logotipo mais o D vai exibir e ocultar de trabalho. Isso está correto, então aqui está certo. Por quê, pessoal? Quando você usa a tecla Windows mais o D, você pode minimizar todas as janelas. Quando você minimiza todas as janelas, você está exibindo a área de trabalho, tá? Com essa mesma combinação de tecla, ou seja, tecla Windows e D, você pode voltar as janelas para a tela. Quando você volta as janelas para a tela, você está ocultando a área de trabalho. Então a letra A está certa. Ele não quer certo, ele quer errado. Então vamos lá. Letra B. A tecla logotipo do Windows mais o Tab alterna entre as janelas abertas? Isso até acontecia no Windows 7, mas no Windows 10 isso não faz alternância entre janelas. O que a tecla logotipo mais o Tab no Windows 10 faz é habilitar o recurso do botão visão de tarefa. Quando você habilita o recurso do botão visão de tarefa, você consegue ver as atividades que estão em execução, você consegue criar novos desktops e ainda tem a linha do tempo, tá? Então isso aqui não alterna entre as janelas. Portanto, essa aqui, ó, ela está errada, porque essa combinação não corresponde à exibição de janelas, tá ok? Então, essa é a nossa resposta, beleza? Já a tecla logotipo mais as setas, maximiza para cima uma janela? Sim. E assim como a tecla logotipo mais as setas para a direita, também maximiza a janela direita. Está correto, tá? Então a nossa letra D é a resposta. Próximo. Considere as seguintes afirmativas sobre teclas de atalho do sistema operacional Windows 10. F6 corresponde ao comando renomear? Não, pessoal. Quem renomeia é o F2, tá? Então, é a tecla F2 que renomeia. Essa é a tecla que renomeia o arquivo. Permite renomear um arquivo selecionado. Ctrl e ESC abre o gerenciador de tarefa? Nós vimos que não. Faltou o Shift aqui, ó. É Ctrl, Shift, ESC. E o que que faz Ctrl e ESC? Ctrl e ESC a gente viu que habilita o menu iniciar, tá? Então tá errado. O item 1, o item 2 está fora. 3. Alt e Enter é utilizado para exibir as propriedades de um item selecionado? Sim. Se eu tenho um arquivo, uma parte selecionada, e eu quero ver as propriedades dele, eu posso segurar a tecla Alt e apertar o Enter. Corresponde sim ao atalho de ver as propriedades de um item selecionado, portanto, é a letra C, tá? A nossa resposta. Beleza? Pessoal, e assim a gente chegou ao fim dessas questões do material didático da apostila, tá? Da turma para PC aí, a turma Master, perfeito? Então eu estava devendo esse restante aí para vocês, gravei esse videozinho aí para vocês complementarem aí os estudos, tá ok? A gente se vê então nos próximos módulos
tá certo? Então vamos que vamos. Obrigado aí, pessoal. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente.